E aí, gente, boa tarde. Meu nome é Fred Trindade. Quase 30 dias, né, do CNU. Decidi fazer esse vídeo agora para falar do que eu penso do que foi a prova, sobre possíveis anulações, do que eu entrei com recurso. E fazer nesse vídeo aqui principalmente para poder liberar os meus amigos, parentes que já não aguentam mais eu enfiar o assunto da prova do CNU em qualquer conversa. Ah, como é que tá cachorro? Pô, o cachorro tá percebendo que eu tô meio ansioso e tal, porque eu fiz CNU mês passado, agora eu tô esperando o resultado. Sempre, tô sempre achando algum meio assim de enfiar esse assunto aí, né, nas conversas. Então vai ser bom eu conversar com vocês aqui pelos comentários e tal. Pessoas que estão interessadas, né, na prova e não minha tia. Primeiramente, né, falar sobre o bloco, né, que eu estou participando, né. Se você não participou do bloco 4, talvez esse vídeo não seja nem interessante para você, porque eu vou falar aqui sobre algumas coisas relacionadas a essa prova, né. Mas o que eu achei da prova, no geral, foi uma prova fácil. Que, por exemplo, em direito do trabalho, eu estudei para fazer uma prova um pouquinho mais complexa. A banca escolheu perguntar algumas coisas, cobrar algumas coisas que qualquer pessoa que já teve uma carteira de trabalho assinada conseguiria fazer. Inclusive, eu acho que se eu tivesse feito essa prova do CNU como um simulado nas semanas anteriores, eu ia virar pro cursinho que aplicou esse simulado e ia falar: olha, vocês não entenderam nada do que vai ser o CNU, vocês não entenderam nada sobre esse edital, sobre o que é a prova para auditor fiscal do trabalho. Então, assim, vocês estão completamente viajando. Se eu pegasse a própria prova que caiu no dia, semanas antes, eu diria: não vai ser um direito do trabalho tão fácil. Não vai ser um SST voltado para enfermagem, para medicina, né? Para medicina veterinária. E foi. Eu tava super animado para, em algum momento ali daquela prova, fazer algum cálculo de dose ou coisa semelhante, lembrar de algum limite de tolerância, de vibração de mãos e braços, alguma coisa assim. E nada. Então, porque a prova foi dessa forma, acabou que a nota que eu tive, ela refletiu mais ou menos o que eu estava fazendo nos simulados, mas nem tanto. Por exemplo, como eu estava fazendo os simulados onde a cobrança de direito do trabalho era complexa, era avançada, era questões do nível FGV, as minhas provas boas nos simulados eu estava fazendo 6, 7 questões. No CNU, acabei fazendo 9, mas de um nível muito baixo. Já em SST, que eu estava fazendo em média 8, 9 acertos nos simulados, por estar dominando a parte que é mais, vamos dizer assim, a cara do auditor fiscal do trabalho, né? As NRs, que acabou não caindo, né, na prova, praticamente. De certa forma, eu fiquei um pouco meio chateado com a minha nota, porque, apesar dela ter sido fácil, acabei, né, não tirando uma nota tão acima do que eu estava fazendo nos simulados, apesar do nível ter sido um pouco mais baixo. Mas assim, não é prova também para poder fechar, né? Tem muita gente postando aí em rankings e tal, a nota lá, dizendo que fechou a prova. E vamos lá. As pessoas não fecharam essa prova, né? Porque, vamos lá, você tem 70 questões. Aí a pessoa foi super bem nas 57. As 57 ali, ela cravou. E aí, uma questão de SST que tem 3 alternativas corretas, essa pessoa ela marcou a que a banca escolheu. Na outra questão, que tem 2 questões corretas, essa pessoa também escolheu justamente a que a banca escolheu, tendo 2 certas. Então vamos lá, né, gente? Alguém fechou essa prova? Não, né? Pelo menos não agora. Não com esse gabarito preliminar antes dos recursos, né? Porque se a pessoa tinha uma capacidade tão grande de ter todo aquele conhecimento, ainda ter a sorte de cravar justamente as questões que a banca escolheu, mesmo a banca tendo colocado mais do que uma questão correta, convenhamos.
Aproveitando agora, eu vou falar sobre as questões que eu entrei com recurso, se eu acho que alguma vai caber, algum recurso, ou se não. Vamos lá, primeiramente, a prova da manhã. Eu entrei com recurso, se você fez a prova 2 na parte da manhã, questão número 5, onde ela falava sobre presidencialismo, que é um sistema de governo, e perguntava sobre a característica dessa forma de governo. Entrei com recurso porque teve um erro conceitual, né? Ela dá uma informação sobre um sistema de governo e pede uma característica dessa forma de governo, ela não te dá elementos ali para você acertar a correta, né? Já na prova da parte da tarde, né, de conhecimentos específicos, eu cheguei a fazer recurso em 4 questões e todas do eixo 4, né, de SST. Bem, tem uma questão com 2 questões corretas, aquela que tenta associar uma atividade com tipo de adoecimento. Lá tinham 2 tipos de câncer e trabalhos que causam esse câncer, né? As 2 questões corretas, né? Então, caberia a anulação. Quem fez a prova aí vai lembrar também da questão envolvendo ergonomia, que tem 3 respostas corretas. 3 respostas corretas. Então, não tem como, né? Precisa ser anulada. Já uma outra, eu pedi a mudança de gabarito, porque eu acredito que eu tenha marcado a correta, aquela questão que perguntava sobre eu não vou lembrar do termo exato, né? Sobre a sobrecarga, as causas pessoais, né? Que implicam, né? A sobrecarga. E a banca deu como correta que você vê seus colegas reclamando que estão trabalhando demais, estão sobrecarregados. Isso é uma característica pessoal que demonstra a sobrecarga. Lógico que não, né? Lógico que não, né? Se tem uma lá que fala, por exemplo, que a pessoa está tão sobrecarregada de serviço que ela não consegue separar a vida pessoal do trabalho, talvez essa seja a mais correta, né, Sesgran Hill? Me ajude aí. Eu acredito mesmo que essas questões que têm 2 e 3 respostas, elas precisam ser anuladas. A, a questão que talvez o gabarito esteja errado, talvez a banca ela bata o pé e fala assim, não, não, na verdade eu não errei, eu estou considerando isso aqui mesmo, e aí a gente não tenha muito o que fazer. Só que uma questão que tem mais do que uma resposta, ela, ela abre brecha para uma judicialização. Então essas que têm 2 ou mais respostas, eu acredito que a banca tem a obrigação de anulá-las. E para quem não sabe como é que funciona essa questão de judicialização, né, de uma questão de concurso, vamos lá. O judiciário, ele não funciona como uma banca examinadora. Inclusive, existe posicionamento do STF nesse sentido, que ela não deve atuar como uma última banca revisadora. No entanto, a mesma decisão do STF, é, que diz isso, também diz que, né, abre uma exceção, dando brecha a uma judicialização em caso de ocorrer alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade. E no caso, há uma ilegalidade, né? O edital é a lei do concurso, isso aí todo mundo bem sabe. E no próprio concurso diz que as questões elas terão um enunciado com 5 alternativas e uma correta. Veja bem, o edital é bem claro. 5 alternativas, uma correta. A partir do momento que eu consigo provar que existem 2 corretas, que existem 3 corretas, houve uma ilegalidade, está contrariando o próprio edital. No final, eu acredito que eu tenho entrado com uns 6 recursos, e 3 ali eu acho que a banca vai ter que aceitar. Agora, resumindo, como é que eu fui, de fato, na prova objetiva? A minha nota hoje está 56,4, levando em consideração
os pesos para auditor fiscal do trabalho. Isso equivale aí a 70,5% da prova objetiva. Eu acredito que a nota de corte ela vai ficar ali alguma coisa entre, para ampla concorrência, entre 58 e 61, no máximo. E, e para cotas, pretos e pardos, algo em torno ali abaixo de 55 pontos. Sobre a redação, muita gente reclamou, né, que faltou tempo. Eu acabei fazendo muitos simulados, gente. Eu fiz muitos simulados, então essa prova não pegou desprevenido, não. Eu entreguei a prova com tendo 15 minutos ainda para poder fazer qualquer coisa lá. E eu sabia o tema, eu estudei bem essa parte, questão de insalubridade por conta da parte de SST, direito da mulher por conta do direito do trabalho. Eu cheguei a ver mais de 3 vezes a aula sobre Emprega Mais Mulher, programa Emprega Mais Mulher e outras coisas. Então, eu acho que entre 14 e 16, eu acho que deve vir mais ou menos isso aí, a minha nota. Ainda tem esperança na minha aprovação, apesar de não ter tirado a nota que eu gostaria, mas eu acho que vai dar. Então, gente, essas aí foram as minhas opiniões sobre o concurso. Se você discorda, se você concorda, comenta aí. E vamos bater esse papo aí para poder aliviar um pouco a ansiedade aí, porque não tô conseguindo mais alugar meus amigos, não. Tá bom? Falou!